O Nando Moura enlouqueceu? Ele ficou doido? Desde pequeno eu assisti o Nando Moura e em grande parte das vezes eu concordava com ele, praticamente tudo que ele falava. Mas recentemente eu venho sentindo, e não sou só eu, que o Nando Moura tá ficando meio maluco, tá querendo brigar com gente do lado dele, assim, por nada. E eu quero começar falando sobre o caso do Wilker Leão. Pra você que não sabe, o Wilker Leão era cabo do exército e ele tá estudando numa faculdade lá em Brasília. Ele ficou famoso porque ele ficou filmando lá o professor comunista dele e etc. E honestamente, eu nem acho que o professor também fez nada demais, mas na minha opinião, o Wilker Leão tava no direito dele de filmar ali. Ele tem, né, aquele embasamento jurídico que ele mostra nos vídeos dele. E assim, ao meu ver também, independente do que o juiz acabar decidindo se ele podia estar gravando ou não, a lei tem certas brechas ali pro Wilker Leão fazer o que ele faz. Então, pra mim que se dane, eu não ligo muito pra essa parte jurídica da questão, não. Mas agora eu quero falar sobre a hipocrisia do Nando Moura em relação ao Wilker Leão. Pro Nando Moura, na cabeça dele, o Wilker Leão tá fazendo isso só pra conseguir inscrito, engajamento, dinheiro, biques dos apoiadores dele, pra acabar se elegendo como deputado depois. O Nando Moura é isso que o Wilker Leão faz. Só que existem alguns problemas nesse argumento, vamos lá. Primeira coisa, o Nando Moura cai em cima do Wilker Leão como se ele tivesse certeza que o Wilker Leão tá mal intencionado, tá querendo fazer merda só pra conseguir ganhar dinheiro, conseguir cargo político. Mas da mesma forma que o Nando Moura fala pra ninguém botar a mão no fogo, pra ninguém achar que o outro é 100% bonzinho nem nada, como que o Nando Moura bota a mão no fogo pra falar que o Wilker Leão é ruim? Não faz sentido. E digo mais, o Nando Moura é a pessoa que fica querendo surfar em polêmica, surfar em um monte de treta pra conseguir vender curso depois, pra fazer dinheiro. E aí simplesmente o Wilker Leão, pra conseguir se eleger, ele querer fazer esse tipo de coisa pra poder subir engajamento, etc. E depois, posteriormente, se eleger, aí ele não pode fazer isso. Só o Nando Moura pode surfar no hype das coisas pra conseguir ganhar dinheiro, mas o Wilker Leão não pode. E aí, inclusive, o Nando Moura fala: ah, mas os meus cursos são bons. E quem disse que o Wilker Leão não pode ser um deputado bom também? É esse tipo de coisa que eu não entendo. Próximo ponto. Agora quero falar um pouquinho sobre o Nando Moura versus o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Eu acho que é meio óbvio pra todo mundo que o Mamãe Falei fez merda, errou mesmo, se lascou e mereceu se lascar. Só que o Nando Moura age como se o Mamãe Falei fosse inimigo de todo mundo, como se ele fosse o inimigo da direita, não sei o quê. Eu não vejo sentido nisso. Eu prefiro o Mamãe Falei eleito, mesmo sabendo que ele fez merda, do que um político que parece ser bonzinho, parece ser super do bem, e que na verdade ele só não foi descoberto nas merdas que ele fez. Eu prefiro eleger o Mamãe Falei mesmo assim, até porque como o Mamãe Falei já tá na esquerda de todo mundo, tem uma possibilidade ainda maior dele não fazer merda no mandato dele, justamente porque ele sabe que se ele errar de novo ele vai sofrer impeachment, enfim, vai ser tirado do cargo dele. Próximo ponto, eu percebi também que o Nando Moura tá mais preocupado em ser uma mãe de Ná, como ele mesmo fala, em ficar prevendo as coisas, em querer ficar jogando as coisas na cara dos outros, ao invés de realmente unir a direita brasileira e fazer alguma coisa. O canal dele hoje em dia basicamente virou pra ele inflar o ego dele e querer ficar pagando de bonzão. É basicamente isso. Outra coisa que eu não entendo direito, o Nando Moura fala 1000 vezes que odeia político e que ele não é político e que ele não aceita cargo de político, mas todo mundo sabe que o Nando Moura é um político. O Nando Moura é o cara mais político que eu conheço no Brasil, praticamente. Não importa se ele tá ganhando dinheiro público, não importa se ele tem um cargo político, isso não importa. Ele é político, ele faz política. Simples assim. Inclusive, ele ajudou a eleger o Bolsonaro, isso é um fato, acabou. E não faz sentido você ficar tendo aversão de político, porque grande parte das mudanças que vão acontecer no Brasil tem que ser feitas a partir da política, não tem jeito. Então é melhor ter um monte de cara do MBL eleito do que mais bandido. Eu prefiro saber que um cara do MBL está eleito. Mesmo que ele faça umas falcatruas ali pra conseguir fazer o xadrezinho 4D, pra conseguir o poder, pra conseguir passar um monte de coisa. Enfim, eu não me importo com isso. Essas falcatruas aí tem que ser feita mesmo na política. Não tem muito o que fazer sobre isso. Eu vejo também o Nando Moura falando sobre as leoas do MBL. Eu acho que ele fala assim. Ele gosta de ridicularizar as pessoas que seguem o MBL. Mas ao mesmo tempo, o Nando Moura tem os irmãos de batalha dele. E pra você ser irmão de batalha do Nando Moura, você tem que concordar 100% com ele. Porque se você for um seguidor dele, que gosta do Nando Moura, que concorda com as ideias dele, se você discordar isso aqui dele, ele já te chama de varejeira, de vagabundo, de burro, de um monte de coisa. Então, só serve os irmãozinhos de batalha que lambem o saco dele. As leoas não servem. As leoas são todas burras, enfim. Mas os irmãos de batalha são 100% inteligentes e perfeitos. Uma coisa ridícula que o Nando Moura fez recentemente é ficar xingando os seguidores dele, ficar xingando o pessoal do MBL assim do nada. Sabe, parece que ele virou um retardado, não sei o que tá acontecendo. Se ele tá carente, sei lá o que tá acontecendo também. E digo mais, uma das maiores críticas que o Nando Moura tinha com o Wilker Leão é o seguinte:
de que com aquelas filmagens que o Wilker Leon estava fazendo, ele ia acabar fomentando o movimento da esquerda que ia proibir filmar qualquer tipo de coisa na faculdade, mesmo que o professor estivesse fazendo uma coisa muito absurda. O Nando Moura fala isso. Só que uma coisa que eu não entendo. Então o Wilker Leon tá fazendo uma bosta que todo mundo da direita, que todo mundo de bem vai colher depois, mas você acha que o Nando Moura fazendo estardalhaço no Twitter, ficar xingando um monte de gente de graça e ficar sendo babaca com um monte de gente sem motivo aparente nenhum, você acha que isso não fomenta o argumento da esquerda de que quem é conservador é babaca, de que quem é conservador não sabe discutir, não sabe conversar direito. Nando Moura, você também tá cagando pra direita brasileira. Esse tipo de situação sua, esse tipo de comportamento só tá cagando a visão das pessoas em relação à direita, aos conservadores. Pelo amor, cara. E outra coisa, esse negócio de falar, eu avisei, depois vem aqui no meu vídeo e vem falar que eu tava certo. Isso não ajuda em nada, cara. Ninguém se importa se você tava certo ou não. Se você tá certo, vai lá e ajuda em alguma coisa, faz alguma coisa, se une com quem é de direita, sabe? Faz alguma coisa ao invés de ficar gravando vídeo só. Pelo amor. O Brasil precisa de solução e não de briguinha bosta de internet e de Twitter. E o vídeo é basicamente esse. Essas são as críticas que eu tenho com o Nando Moura. Eu concordo com ele na maioria das coisas. Eu mesmo não gostando muito mais dele, assim, vendo que ele tá fazendo um monte de bosta, eu ainda assisto alguns vídeos dele, porque mesmo ele sendo muito errado em algumas coisas, ele é muito certo em algumas outras coisas também. Isso é indiscutível. Então é basicamente isso. Escreve aí nos comentários o que você achou e tchau.